Eu sou a Nath Olá pessoal, eu sou o Alex. e a gente está aqui juntos para falar de transformação criativa, né? Como diz a nossa querida amiga, mentora aqui da Transcriativa, a gente está se transformando para falar de transformação. E eu acho que para a gente falar um pouco de transformação criativa, a gente pode falar como tudo isso aqui começou, né? De alguma forma. Na verdade, tudo isso aqui é um grande sonho e a criatividade a gente acredita que começa nisso, né? Começa na cabeça, começa nas ideias e é preciso ter fé para concretizar esse sonho. A gente está hoje em Salvador, num lugar de fé, de crença, de muita criatividade. De muito borogodó. Muito borogodó. A gente costuma falar que aqui em Salvador é a capital mundial do borogodó. E a gente reuniu grandes mentes da transformação criativa brasileira. Estão aqui com a gente, vieram algumas dessas cabeças para cá, para viver uma experiência de criatividade, para passar para você o que é a transformação criativa, para auxiliar você a passar por isso também. E é muito legal porque esse projeto, ele foi se fazendo ao longo do tempo, né? E foi se fazendo de uma maneira muito rápida, assim. Então, em 3 meses, a gente viu esse projeto aqui é uma cocriação de mais de 200 pessoas, assim, uma verdadeira prova, diríamos assim, de que a colaboração ela é possível, ela acontece, que a energia da transformação criativa ela existe, as pessoas estão vivendo ela, né? E a gente está aqui sendo mais um nessa cocriação, né? E possibilitando com que isso aqui aconteça. Eu acho que uma coisa que é muito legal a gente falar é quando isso aqui tudo nasceu, né? Ela nasceu num momento muito forte para a gente, talvez muito fértil. A gente gestou, diríamos assim, a Transcriativa junto com a nossa filha, Emília, que hoje tem 1 aninho e 10 meses. As duas foram criadas no mesmo momento. E eu acho que a grande chave talvez virou quando a gente decidiu embarcar no motorhome e rodar esse Brasil para entender como que o borogodó está aplicado na vida dos brasileiros, né? E é até bom a gente resgatar, para quem não sabe, a Transcriativa começou. A gente saiu de Florianópolis, foi para uma viagem por 12 estados brasileiros, entrou no motorhome para documentar e conhecer criativos do Brasil inteiro que trabalham a criatividade como ferramenta de transformação, geração de renda, geração de oportunidade, valor e diferenciação de negócio também. Quando a gente fala de criatividade, a gente gosta um pouco de tirar essa parte só lúdica, só imaginativa e botar na parte prática também, ferramental. Como é que a gente pega essa ideia, tira do papel e bota em ação, independente se é da melhor forma possível, se não é, botar para fazer, né? Então isso aqui é um grande exemplo. A Transcriativa é um projeto que tem menos que 2 anos, começou eu e a Nath nessa viagem foi o Neto, foi a Tami também. O Neto é nosso sócio hoje, assim como o Brandon, que é uma peça fundamental da gente estar aqui. Tem o Nick e a Débora também, é de extrema importância a gente trazer eles para cá. Mas só que de 2 anos para cá, a gente já contou com uma imensidade de pessoas pelo Brasil, gente de Belém, gente de Fortaleza, gente do Paraná, gente do Rio Grande do Sul, gente do Brasil inteiro fazendo a mesma coisa que a gente, valorizando a criatividade brasileira. E esse é um ponto de extrema importância e aí que está a nossa fé e aí que está a nossa crença. A criatividade brasileira, na nossa visão, tem um poder absurdo de transformar e resgatar o que a gente tem de melhor, né? A nossa essência, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma principalmente de solucionar problema. Não é romantizar nada, não é romantizar a miséria, a necessidade, de precisar fazer, não é essa a questão, mas destacar a real importância do nosso processo de criativo para solucionar problema. Eu acho que esse é um ponto importante mesmo, né, de a gente trazer, né, a respeito da romantização da criatividade brasileira. A gente tem muita consciência de que ela é consequência de muita exploração, de muita batalha da gente enquanto brasileiro, mas também o brasileiro teve a oportunidade de transformar isso no nosso jeitinho, né? Que faz a gente diferente de qualquer outro ser na Terra, né? A gente tem borogodó, a gente tem a criatividade intrínseca ao nosso dia a dia, ao nosso jeito de viver. E como que a gente pode se conscientizar disso, na realidade, né? Como que a gente pode se entender enquanto criativo, entender esse nosso valor. E também, por que não o mundo pode daqui a pouco, né? O mundo, na realidade, pode questionar qualquer índice nosso, né? Índice de desenvolvimento humano, social, educacional, qualquer outra coisa. Mas ninguém questiona o nosso potencial criativo. Então, como que a gente pode olhar para isso como nosso principal
diferenciação mesmo, nosso principal capital intelectual, né, que mais nos diferencia. E a gente é muito grato de estar conseguindo, né, no 1 a 1, e aí a gente se transformando num coletivo aos poucos, e coletivo aos poucos eu digo, né, que tem muita força, porque o próprio Borogodei é a consequência disso, né, já é o resultado de muita cocriação, a própria expedição também foi, o que vem pela frente, que a gente também sonha muitas coisas, mas que também, né, o caminho nos traz tantas possibilidades, a gente dá muito espaço para o acaso, e eu acho que isso é lindo, né, quando a gente fala de criatividade. Exato. E outra coisa linda é que nessa viagem que a gente fez, que foi o começo de tudo, né, o início de tudo, levou a gente para lugares maravilhosos, né, que a gente nem pensava. Quando a gente saiu de Florianópolis para fazer esse roteiro, a gente não estava com destino, com ninguém em vista. Aliás, tinha muita gente em vista para a gente pesquisar, mas com ninguém marcado para a gente fazer. Então, o caminho foi levando a gente para pessoas, para lugares, para projetos, para iniciativas, para situações que transformaram a nossa vida, da gente vendo, da gente aprendendo, a gente vivendo aquilo. E a gente está aprendendo, na verdade, a ir fazendo. E fazendo não sozinho, né? Isso que é extremamente importante. Nesse caminho todo, a gente foi encontrando pessoas que, felizmente, algumas delas estão aqui conosco hoje e vão passar o dia conosco. E aprendendo a valorizar o Borogodó alheio, que é por isso o grande tema do evento, a valorização do Borogodó alheio. E valorizar também, uma das coisas que é mais difícil, você vai concordar comigo, valorizar o seu próprio Borogodó. Isso é uma questão, uma barreira que grande parte das pessoas tem. Na verdade, isso é transformação criativa, né? Exatamente. E nesse processo de valorização do seu próprio Borogodó, é que as coisas vão acontecendo, é que as pessoas vão aparecendo, é que as soluções vão se esclarecendo na sua frente. Não é mágica, mas é você abrir o olho para novas lentes, para novos formatos, para novos modelos, para novas formas de você fazer as coisas, né? A gente está percebendo agora essas mudanças, essas transformações, essas transições, não só de carreira, não só de profissão, eu não quero trazer só o trabalho para cá, mas mudança de formas de se relacionar, mudança de formas de confiar, de se entregar para o novo, de estar aberto para o incerto. E é sobre isso. Quando a gente fala de Borogodó, é como você ultrapassa tudo isso, né? Como você evolui, inclusive, do teu estado inicial, do A para o B. A gente está sempre olhando para o nosso estado B, valorizando onde a gente está, mas criando na fé, na crença, na mente, no coração, o nosso estado B. Eu acho que é isso, a grande mensagem desse evento inteiro, é como você olha para o outro lado, é como você acha outros ângulos. Hoje o Borogodei vai falar muito sobre temas que são importantes, né, para a gente, é importante para o coletivo que convive com a transcriativa. A gente vai falar sobre criatividade, sobre nomadismo, sobre localismo e, claro, sobre o Borogodó. E esses 4 temas, né, que trazem, né, por consequência, tantas transformações, é muito do que a gente tem vivido também, muito do que a gente olha para o mundo enquanto tudo que ele tem para oferecer para a gente, como que a gente se desenvolve com ele. E nesse processo, a gente teve muita clareza do quanto que a transformação criativa, ela parte do indivíduo, né? Tanto que o Borogodei, eu lembro quando a gente começou a pensar no Borogodei, quando isso era só um PPT, e um PPT, um PPT feito por mim e pelo Brendo, era uma coisa que, né, lá que começou, que era só uma ideia, e depois se tornou tudo isso, a gente já tinha isso, né, como uma vertente que vibrava em nós. E o que foi muito legal de a gente entender que a transformação criativa inicia no indivíduo é de a gente ver como que também marcas parceiras acolheram a gente com muito carinho e com muita colaboração. E eu acho que a gente está aprendendo isso juntos, não só do nosso lado, mas as próprias marcas. Por isso, quando a gente fala das marcas, eu quero falar que isso é um processo importante para a gente, de a gente também aprender a fazer negócio. Não é numa questão jabá, tá? Não quero tirar isso, mas é que tem muita história de cocriação das marcas até aqui que eu acho que são pontos importantes de a gente até trazer como aprendizado, né? Na verdade, a gente está aqui porque a gente cocriou com grandes marcas e a gente bota isso até no PPT que a Nath falou agora, desde o primeiro momento. A gente dividiu em 2 formas, né? As ferramentas que a gente tem, que a gente precisa,
com as marcas que a gente gostaria. E as ferramentas que a gente precisa são aqui, ó. Isso aqui é a estrutura da BDS, que abriu as portas para a gente. Prefeitura de Salvador abriu a cidade para a gente. Quem mais? E aí, eu acho que é legal FPS. a gente falar nessa questão das ferramentas, né? A FPS, tem a BDS, tem a Prefeitura de Salvador que está acolhendo a gente de todo o coração. A gente tem a Unesco Souche. Isso, eu acho que isso é uma coisa legal, que foi talvez a nossa primeira abertura, assim, né, de horizontes. Quando a gente estava voltando da viagem, a gente teve a oportunidade de ter a transformação criativa, um projeto chancelado pela Frente de Sustentabilidade Mundial da Unesco. Hoje a gente é o primeiro, talvez o único projeto no Brasil chancelado por eles, por acreditarem no Brasil como país empreendedor que é. Eles acreditam, assim como a gente, que o Borogodó e a sustentabilidade vão trazer a gente para o lugar merecidíssimo da gente enquanto nação, né? E foi muito importante para a gente isso, tudo que aconteceu, né, com eles, a cocriação muito próxima também que a gente tem. Apesar de eles serem da Espanha, a gente vai nessa troca, nesse portunhol, e a gente vai fazendo o negócio acontecer. E aí eu quero falar de uma coisa muito importante. Quando a gente lançou o projeto do Borogodó, a gente teve uma marca em específico, e eu quero falar isso individualmente para ele hoje, o Franklin vai estar conosco. A Microsoft foi a primeira marca a acreditar na gente. E eu queria que a gente, enquanto criativa, a gente sabe, né, da importância que é quando alguém pega na tua mão e fala assim, eu vou contigo, eu acredito em ti. Para projetos independentes, isso nos permite sonhar grande, né? E aí a Microsoft entrou, abriu portas para muitas outras marcas entrarem, e aí veio o Cubo Itaú, a gente também tem a HSM Management, a gente tem a Amazon AWS com a Clara, que se tornou nossa amiga e tem colaborado muito para fazer isso acontecer. A gente tem a Fiberplies. A Sky. A Sky, então, a gente tem a Sky, a gente tem a Havaianas. Oi? Havaianas. A Havaianas, que, como que eu vou falar de Borogodó sem falar de Havaianas? E eu quero contar uma coisa, desde o meu primeiro dia, da Transcriativa, quando a gente falou de Borogodó pela primeira vez, eu sempre pensei, que marca que eu quero cocriar? Claro que é a Havaianas. E aí tá aí, a gente está sendo abraçado pela Sky com a diversidade de conteúdo, que eles prezam muito por isso. E eu quero só trazer isso, né, quando a gente fala das marcas, do quanto que é importante para a gente enquanto criativo. Eu sei que você, enquanto criativo, também sente isso, de a gente chegar nesse lugar onde a gente consegue cocriar, né? E o quão difícil é chegar também nesse ponto de falar com a marca. E aí vai Eu só quero trazer um último ponto sobre essa relação das marcas, é que a gente, nessa compreensão, né, da trajetória com a Transcriativa, a gente entende que a transformação criativa, ela parte do indivíduo. Isso está muito claro para a gente, o Borogodó, ele nasceu desse ponto de vista. É do indivíduo, é para te convidar a te transformar. A gente está trazendo os temas onde a gente está se transformando para te convidar a se transformar também, para olhar para o mundo, o que o mundo tem para te oferecer, onde mais ele pode te expandir, tu estar aberto e disposto, como a gente sempre fala aqui na Transcriativa, né, disposto a isso, porque a gente sabe que a transformação criativa dos negócios e das marcas, eles vão ser uma consequência. Essa transformação dos negócios, do mercado, vai ser uma consequência da transformação individual de cada um de nós, né? Então, acho que isso foi um aprendizado muito importante que a gente teve no processo. A gente está tendo ainda. A gente está tendo. Esse é um processo ao início. A gente gostaria que, se fizer sentido para você, sentisse completamente em casa esse dia inteiro, na verdade, esses 3 dias inteiros de atividades, de palestras, de muito conteúdo rico, que mais de 120 profissionais de transformação criativa pelo Brasil fizeram questão de estar conosco, de uma forma presencial ou online, trazendo o que eles têm de melhor, trazendo o que a gente tem de melhor, o nosso Borogodó. Fica o nosso convite aqui para que você participe de alguma forma, que você viva, tenha a possibilidade, o desejo e a disposição de se jogar num processo de transformação criativa. Ao longo do dia, você vai ver uma série de vídeos misturando criatividade, música, arte, talvez um pouco de gastronomia, uma série de conteúdos intelectuais, vamos botar assim, né? Que vão abrir, que vão expandir um pouco a sua cabeça, um pouco a sua mente, um pouco o seu pensamento sobre o quão criativo você já é. É sobre isso. E que seja a ferramenta para que você possa dar esse salto.
Por consequência, assim, a gente transforma o que está ao redor também, né? Eu quero contar um pouco também como é que vai ser a dinâmica dos nossos 3 dias, né? Que a gente vai estar aqui junto. Então, nosso primeiro dia hoje, a gente tem as rodas de conversa, os bate-bolas, a gente tem as opiniões. Então, vai ser, assim, um borogodó de conteúdo, de diversas formas, para você permanecer com a gente. Então, a gente vai de hoje das 8 horas da manhã até próximo das 8 horas da noite. Amanhã a gente volta às 8 horas da manhã e daí os próximos 2 dias, que é no dia 28 e 29 de outubro, a gente vai ter conteúdos diversos, individuais, né, feitos por profissionais de transformação criativa, falando sobre criatividade, nomadismo, localismo e borogodó. E também, no final de todo esse evento, a gente vai oferecer para vocês o curso Master of Borogodó. É um curso que foi co-criado junto com a rede, a comunidade da Transcriativa. São mais de 47 profissionais envolvidos de vários lugares do Brasil. A gente fez esse processo antes do Borogodó Day e a gente vai entregar esse conteúdo em nome de todos esses profissionais para vocês irem da ideia até o empreendimento da ideia de vocês, né, e auxiliar vocês nesse processo. E uma coisa interessante que perguntam muito para a gente é o que é a transformação criativa, o que é a transcriativa, como é que funciona o modelo de negócio, como é que se faz, aquelas ideias, aquele processo de insegurança. E aí vem uma questão, a gente não sabe responder isso porque ela está sempre em mutação, mas uma dessas respostas é o dia inteiro hoje, são os 2 dias, amanhã e depois, né, que a gente vai tentar responder isso, não na nossa boca, não na nossa fala, não na nossa apresentação, no nosso pitch, mas tentando ser, tentando fazer, e eu espero que vocês tenham aqui uma experiência muito bacana, porque tem uma equipe absurda fazendo isso acontecer da melhor forma possível. E uma coisa que eu queria botar é que uma marca que a gente não falou e que está no nosso coração desde o primeiro momento, desde a expedição lá, é a Elo 7, que também está apoiando, também está vindo com conteúdo e também valoriza a criatividade brasileira. Eu acho que é o maior marketplace criativo, talvez da América Latina. São mais de 8 milhões de criativos que estão lá. Na realidade, a gente não pode falhar em esquecer das pessoas, mas a gente isso aqui é uma verdadeira colaboração. Assim, a gente, nessa loucura que é fazer evento, né? A gente tem dentro do nosso coração a importância de todo mundo, porque não são só marcas, tem comunidades também. Exato. São várias comunidades que estão ajudando a gente a co-criar isso, os próprios profissionais de transformação criativa, os Master of Borogodó, que geram os conteúdos para vocês ao longo desses 3 dias, né? Vocês vão ser acompanhados pelos Master of Borogodó, que são quem vão trazer os conteúdos para vocês. E eu também quero deixar o convite de caso vocês queiram conhecer mais da Transcriativa, um pouco do que a gente já fez. Então a gente tem a websérie, que é o resultado da nossa expedição. São 36 episódios da websérie Transcriativa MLabs. Ela está disponível no Instagram da Transcriativa. Todos os episódios são incríveis, particularmente falando, e não porque é da gente, porque é com as outras pessoas que a gente encontrou pelo caminho, e foi demais esse processo. E algumas dessas pessoas estão aqui hoje conosco, presencial, e elas vão aparecer. Quando a gente lançou a websérie, que foi o primeiro projeto da Transcriativa, a gente entrou na pandemia. Então, toda essa nossa rede acabou se tornando online, né? A gente também tem documentário, a gente tem diversos conteúdos que vocês podem, enfim. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui para abrir esse dia maravilhoso. Esse dia que, como eu comecei falando, é um sonho, uma crença, uma fé que está se realizando agora. Eu e Nath aqui na frente, mas representando uma galera absurda, que temos o orgulho de estar por perto, de estar aprendendo, de vez em quando estar ensinando alguma coisa, mas a gente está co-criando todo o tempo. Transcriativa é cocriação, é rede, é comunidade, é abertura para a gente evoluir de fato e fazer diferente como a gente acredita. É sobre isso. É sobre isso, e o meu coração e o meu agradecimento muito especial, Neto, Brandon, Débora, Nick, Carlinha, que vocês ajudam a gente a operar, né? A gente num todo, assim, ajuda a gente a operar tudo isso que faz acontecer. Valeu, pessoal, muito gratos. Muito obrigado, aproveitem. Valeu. Sejam muito bem-vindos. É isso. Boa.